É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical a respeito desta lição que nós iremos tratar agora. São sempre 5 ou 6 textos que os irmãos encontram lá no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E lá no site os irmãos encontram textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem a oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações da lição da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, e os irmãos encontram os atalhos para estas redes sociais no site do portal Escola Dominical, o irmão também encontrará dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas, não só desta lição, mas de todas as lições das faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se você estiver aqui em São Paulo, nas redondezas, o irmão, a irmã são nossos convidados, porque a reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. A reunião se dá no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Também, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta durante a semana na sala dos professores do portal Escola Dominical. A entrada na sala é mediante cadastramento, mas o cadastramento é gratuito. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos finalizando o 4º trimestre de 2020. Mais um ano se foi, um ano atípico, um ano surpreendente, o ano de 2020, o ano da pandemia do Covid-19. Tivemos escolas bíblicas online, tivemos igrejas fechadas, tivemos as pessoas trancafiadas nas suas casas, tivemos falências, fechamento de empresas, tivemos milhares de mortes por Covid-19. Enfim, um ano que ficará marcado na história da humanidade. Pela primeira vez, o homem tentou enfrentar uma pandemia através de técnicas como o isolamento, a quarentena, o lockdown, e acabou com a economia do mundo. Ao mesmo tempo, aumentou o controle social e, sobremaneira, aumentou a perseguição contra a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os tentáculos do anticristo aumentaram mais. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. E nós queremos, nesta última lição do ano de 2020, desejar aos irmãos um feliz ano novo. Um ano que se possa recuperar as perdas tidas em 2020, mas também um ano em que, despertados todos pela proximidade da vinda de Jesus, sirvamos mais ao Senhor, não por medo da epidemia, da pandemia, não por medo da morte, mas por saber que Jesus está próximo
e que estamos que estar preparados. Feliz ano novo para os irmãos. E nesta última lição deste quarto trimestre, o tema é a fragilidade humana, olha aí, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título Quando Deus restaura o justo. Neste quinto bloco, onde nós estamos estudando a intervenção divina no impasse surgido sobre a reflexão sobre o sofrimento humano. Nós deixamos Jó sem palavras após aquele interrogatório, aquela prova oral em que Jó tirou 0, porque não conseguiu responder nenhuma pergunta de Deus. E Deus mostrou que ele era apenas homem e que, portanto, não tinha direito algum de questionar a Deus, querendo ter satisfação de Deus sobre o porquê estava sofrendo. Aqui nós podemos ver claramente a situação que é descrita pelo salmista no Salmo de número 9. Davi, Salmo 9, versículo 20. Aliás, 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Jó era o exemplo de virtude, não na terra, no céu. Deus dava testemunho de Jó. Ele era o maior de todos os homens do Oriente, mas era homem. E como homem, não tinha o direito de querer saber por que estava sofrendo. Não tinha o direito de se queixar a Deus por causa do seu sofrimento, ainda que fosse um sofrimento sem causa. Era apenas um homem, e como homem deveria se portar. E como diz o texto das Escrituras, lá em Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, Paulo, que também no início da Epístola aos Romanos fala da impiedade do homem, da pecaminosidade humana, ele diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Jó fica calado. Deus mostra a Jó que Deus é justo, que tudo que Deus faz é correto e que o homem não consegue promover sequer a justiça na face da terra, embora Deus lhe tenha dado o governo dela após o dilúvio. Nem mesmo o Behemoth ou o Leviatã o homem pode controlar. E aí então, diante deste checkmate, Jó, que já na primeira bateria de perguntas havia admitido a sua vileza e a sua incapacidade enquanto ser, agora diante da demonstração da justiça de Deus e da incapacidade humana de promovê-la, ele então abre a sua boca pela segunda vez e diz o seguinte:
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Uma outra tradução diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó admite que Deus é todo poderoso. É interessante ver que Deus é chamado de todo poderoso durante todo o livro de Jó. Durante todo o livro de Jó, nós vamos ver Deus sendo chamado de todo poderoso. Na versão revista e corrigida, no livro de Jó, Deus é chamado de todo poderoso, El Shaddai, em hebraico, 31 vezes. Mas uma coisa é chamar Deus de Todo-Poderoso. Outra coisa é reconhecer que Deus é Todo-Poderoso. É experimentar que Deus é Todo-Poderoso. Deus é chamado de Todo-Poderoso por Jó e por seus amigos. Mas agora, diante das perguntas que Deus faz a Jó, Jó sente, experimenta que Deus é todo poderoso mesmo, a ponto de não ter que dar satisfação a Jó. Jó não entendia porque estava sofrendo e ficaria sem entender, porque Deus é todo poderoso. E é interessante que aqui agora ele não chama Deus de todo poderoso. Ele diz: bem sei eu que tudo podes. Uma coisa é chamar Deus de todo-poderoso, é o título. É algo que é visto do ponto de vista de fora. Outra coisa é dizer agora: bem sei eu que tudo podes. Aqui, a expressão já está na forma verbal. É uma ação. É uma experiência. Não é algo dogmático, não é algo formal, é algo vivido, algo experimentado. Diante de tudo que Deus lhe mostrou, Jó finalmente se rende a Deus. É o que Charles Spurgeon diz. Havia uma pontinha de autossuficiência. Jó, de algum modo, já se achava em algum aspecto que poderia vir a não depender de Deus. A mentira satânica que enganou o primeiro casal. Mas agora ele se rende totalmente. Bem sei eu que tudo podes. Tu és o Senhor. Eu sou o servo. Tu és o oleiro. Eu sou o vaso. E o vaso não fica perguntando ao oleiro: por que eu sou desse jeito? Ou por que o senhor não me fez desse jeito, daquele jeito? Por que eu fui quebrado agora? Por que eu não fui quebrado antes? Para que eu fui quebrado? Não. Não há esta discussão. Como diz o profeta Isaías: ai daquele que contende com o seu Criador. Caco entre cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Jó nota a tolice de querer ter satisfação de Deus. Ele se rende totalmente ao Senhor. E isto é necessário, irmãos. É totalmente indispensável
que o homem se renda ao Senhor. É por isso que eu gosto de uma expressão que está sumindo do nosso meio. Tem um hino da harpa que repete essa expressão. Ele diz assim: hoje queres te entregar a Jesus Cristo? Quantas vezes em apelos, nos cultos, na minha infância, juventude, adolescência, eu ouvi as pessoas: quem quer se entregar para Jesus Cristo? Levante a sua mão em sinal de rendição. É se render a Deus, se submeter a Deus, se entregar a Deus. Hoje nós usamos mais a expressão quem quer aceitar a Jesus Cristo. Mas esta ideia de aceitar representa uma reserva de vontade. Esta ideia de aceitar traz uma ideia de uma certa reserva do ser, do homem em relação a Deus. E aqui Jó se quebranta, se quebra. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus faz tudo planejadamente. Deus faz tudo corretamente. E nada pode impedir que Deus cumpra e atinja os seus objetivos e os seus propósitos. Deus tem os seus projetos, tem os seus planos, Ele sabe o que faz, e não cabe a nós querermos indagar por que ou para que Ele está fazendo algo. Deus não é arbitrário, não é errático, não. Nenhum dos teus pensamentos, ou outra tradução, nenhum dos teus planos. Deus tudo planeja. Deus sabe o que está fazendo. E nós devemos confiar nele. Porque ele nos revelou que ele é bom, que ele é benigno. Portanto, ele quer o nosso bem e faz o nosso bem. E por isso, nós não podemos querer questioná-lo, porque não temos esta condição. E nem podemos duvidar de que tudo o que acontece, acontece para o nosso bem. É o que diz o apóstolo Paulo, lá escrevendo em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente. Nós não temos condição de entender todas as circunstâncias, todos os fatores, tudo o que está envolvido. Só Deus tem condição. E por isso, tudo contribui para o bem. O profeta Isaías fala dessa realidade. Lá em Isaías 57:1, diz o profeta: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Neste ano que tivemos a pandemia, quantos irmãos em Cristo, fiéis, dedicados, foram vítimas da pandemia. E muitos se perguntam, por que que estes homens de Deus, estas mulheres de Deus, partiram para a eternidade, enquanto muitos ímpios nem tiveram a doença, ou se tiveram, se recuperaram? Mas veja o que disse o profeta. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Deus sabe o que faz. Deus não erra, nem é arbitrário. Tudo é planejado. E Jó chegou a esta conclusão. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho?
Foi a primeira pergunta que Deus fez a Jó. Você lembra? Vamos lá, Jó 39, 38:2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E Jó repete a pergunta de Deus. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó assume a sua ignorância a respeito dos desígnios divinos. Jó assume a sua ignorância a respeito das coisas de Deus. Jó se humilha debaixo da potente mão de Deus. Admite que não tem capacidade para entender o que Deus faz e que não lhe compete querer saber o que Deus faz. E aí então ele diz a Deus: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu perguntarei e tu ensina-me. Ele se coloca na posição de aprendiz de Deus, não na condição de cobrador de Deus, não na condição de inquiridor de Deus. Nós não devemos inquirir a Deus, querer saber por que, para que Deus está fazendo aquilo. Não temos o direito de tomar satisfação de Deus, embora tenhamos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus, de lançarmos os nossos pedidos diante de Deus, de apresentarmos os nossos planos diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós temos esta liberdade que nos foi dada por Cristo. Podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Mas nós não podemos, de forma alguma, querer saber o que Deus está fazendo. Se Deus quiser revelar, amém. Se não, não. Nós não temos esse direito. Nós não podemos tomar satisfação de Deus. São coisas maravilhosíssimas que nós não compreendemos. Mas você pode falar com Deus. Você tem liberdade para falar com Deus. Mas fique na posição de aprendiz. É por isso que Jesus mandou que a igreja fizesse discípulos. Nós temos que ser discípulos do Senhor, aprendizes do Senhor. O Senhor tem de ser o nosso mestre. E o mestre ensina. E o discípulo acredita no que o mestre ensina e faz o que o mestre ensina. Ele não questiona o ensino. Ele pergunta para aprender. Nós estamos aqui numa pré-aula de uma aula de escola dominical. A pré-aula de escola dominical. E muitos dos irmãos que nos assistem são professores da escola dominical. E todos os irmãos e irmãs já tiveram, como eu já tive, aluno que não quer aprender. Ele quer colocar o professor numa saia justa. Ele quer desmoralizar o professor. Ele quer abalar a credibilidade do professor. Esse não é um bom aluno. Ele não contribui em nada. Porque, na verdade, o que normalmente nós vemos é que ele tem um ressentimento por não ser professor e quer acabar com a aula. Ele quer tirar a credibilidade do professor para destruir a aula, causando um prejuízo para si, porque ele não aprende e ele não quer aprender, para o professor, porque deixa o professor numa situação difícil, prejudica o professor, tira a credibilidade do professor, e para os outros alunos, porque os outros alunos também acabam desacreditando do professor e acabam até desanimando de estudar, de aprender.
É um elemento nocivo. Jó não podia ser esse elemento nocivo. Ele aprendeu que ele não tinha que questionar o mestre, o Senhor. Colocar em dúvida a credibilidade, a confiabilidade, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Ele tinha apenas que aprender. Jesus é o mestre. E ele gosta de ser chamado de mestre e de Senhor. Lá em João, capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Quando Jesus lavou os pés, Pedro se opôs. Jesus o repreendeu. Ele deixou que Jesus lavasse os pés. E depois Jesus disse: olha, se eu lavei, vocês também devem lavar. Não pergunta por quê nem para quê. É porque eu sou mestre e Senhor. Vocês têm que me imitar, porque aprenderam comigo. E porque eu mandei. É esta posição de discípulo e de servo. Nós somos discípulos e servos. Discípulo e servo não questiona o que Deus faz. Aprende com o que Deus faz. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando Jó diz isto, e eu estou lendo aqui Jó 42:5, atingiu-se o objetivo da prova de Jó. O objetivo da prova de Jó era o seu crescimento espiritual. A retirada daquela pontinha de autossuficiência que era um embaraço que poderia levá-lo ao pecado da soberba e o aumento da intimidade de Jó com Deus. Deus se agradava tanto de Jó que queria aumentar a sua intimidade com ele. E agora Jó dizia: eu antes ouvia dizer de Deus, antes eu ouvia Deus, agora eu vejo Deus. Não quer dizer que ele visse Deus fisicamente. Quer dizer que agora a sua visão espiritual tinha sido ampliada. Ele tinha descoberto que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele tinha agora visto como nunca o controle de Deus sobre todas as coisas, a soberania divina. E ele pôde compreender que ele precisou perder os filhos, perder as riquezas, perder o respeito, perder a consideração, para ganhar maior intimidade com Deus. Todo o sofrimento de Jó foi para o seu bem. É ele quem está dizendo. E quando ele diz isso, ele ainda está sem patrimônio, ainda está desprezado, ainda está chaguento. Mas ele percebe, compreende que agora ele conhecia mais a Deus. Sua visão espiritual tinha aumentado. Sua intimidade com Deus era maior. Ele agora podia, sem saber, porque não lhe compete saber por que estava sofrendo, ele agora entende que tudo está sob o controle de Deus e que tudo que é feito é planejado por Deus e que ninguém pode impedir a ação de Deus, assim como ninguém pode compreender a ação de Deus, mas a ação de Deus se faz do jeito que Deus quer, para o propósito que Deus quer,
e isto sempre traz um bem para aquele que ama a Deus. Jó entendia então que não se precisa entender Deus, mas que se precisa sim confiar em Deus. E que tudo o que acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, Jó diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não havia pecado. Não estava sofrendo porque tinha pecado, mas reconheceu a sua imperfeição, reconheceu o seu atrevimento em querer satisfação de Deus e se arrepende disso e se abomina. Quer dizer, ele tem uma tristeza profunda com relação àquela pontinha de autossuficiência e se rende totalmente a Deus. E nesta humilhação começa a exaltação de Jó. É o que Pedro diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ele te exaltará a seu tempo. Jó renunciou ao seu ego, abandonou toda a sua conduta que fazia com que ele imaginasse que valesse alguma coisa por si próprio e que o mundo estava girando em torno de si. É a pontinha de autossuficiência. Deus atingia o seu objetivo. Assim que Jó se rende, Deus se volta aos amigos de Jó e manda que eles oferecessem um sacrifício porque eles haviam pecado ao dizerem o que não era correto a respeito de Deus. Eles haviam pecado. Ou seja, o ensino de falsas doutrinas, o ensino ao arrepio das Escrituras é pecado. Jó 42:7, que eu li várias vezes nesse trimestre. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós falasses de mim, não falasses de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ensinar falsas doutrinas, querer entender Deus e a partir de suas concepções e imagens a respeito de Deus, construir doutrinas, criar religiões, filosofias e ideologias, é pecado. E eles tinham que oferecer sacrifício para que o pecado fosse coberto. Ali o pecado era coberto porque Jesus ainda não tinha vindo. Isso mostra também que pecado somente se perdoa com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. No primeiro livro da Bíblia, nós já vemos que, primeiro livro escrito da Bíblia, nós já vemos que o pecado somente pode ser expiado por derramamento de sangue. É por isso que Jesus teve que morrer, derramar o seu sangue, para que todos nós pudéssemos ser perdoados. A nossa salvação custou o preço do sangue de Jesus Cristo. Isso eram 7 bezerros e 7 cardeiros. Não estávamos ainda na época da lei, mas aqui, quando nós temos 7 bezerros e 7 carneiros, e eram 3 os amigos de Jó, nós vemos que
O 7 fala da perfeição. Então, Deus exigia reparação completa pelo pecado cometido. Eliú não entra aqui. E nós já vimos, porque Eliú não disse o que era errado a respeito de Deus. Ele errou no seu discurso, no seu julgamento de Jó. Ao mandar que os amigos de Jó fossem até Jó para que Jó intercedesse por eles, nós temos algumas lições aqui interessantes. Primeira lição: não só são as nossas ações, mas também as nossas palavras são levadas em conta diante de Deus. Veja que eles teriam que oferecer sacrifício pelo que eles falaram de errado a respeito de Deus e de Jó. Então, nós pecamos não só por ações, mas também por palavras e também por pensamentos. Lembre-se que Jó, ele oferecia holocaustos aos seus filhos por pecados que eles possam ter cometido no seu coração, ou seja, no pensamento. Então, pecado não é só ações. Pecados são ações, palavras e pensamentos. Por isso que a tradição judaica, principalmente a farisaica, nos dias de Jesus, era completamente fora, porque eles se baseavam só nas ações e não nas intenções. Mas se peca tanto por ações, como por palavras, como por pensamentos. Segunda coisa que a gente aprende é que o que não é verdade é mentira. Veja que parece isso uma bobagem, né? Mas hoje em dia, diante desse discurso politicamente correto, diante desse relativismo moral, muitas pessoas acabam acreditando que meias verdades são verdades, mas meias verdades são mentiras. O que não é verdade é mentira. O que Elifaz, Bildad e Zofar falaram não era correto. Por isso que eu já disse aqui, e repito hoje, nesta última aula do livro de Jó, que eu tenho que tomar muito cuidado com as afirmações dos amigos de Jó. Antes de pregar em versículos ou passagens dos discursos dos amigos de Jó, eu tenho que fazer um discernimento. Como dizia o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, eu tenho que tirar a espinha da carne. Porque nem sempre o que não é totalmente verdadeiro é mentiroso. Existem coisas que eles falaram que é verdade. Por exemplo, que Deus é grande, que Deus é todo-poderoso. Mas eles falavam isso para depois dizer que entendiam o que Deus fazia, o que era uma contradição. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quando Deus manda que os 3 amigos de Jó ofereçam sacrifício, é porque Deus rejeitou todo o discurso. Embora existissem pontos verdadeiros, quando a verdade se mistura com a mentira, se transforma em mentira. Terceira coisa, o pecado ele só pode ser expiado através de um sacrifício, como a gente já viu. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é que as acusações que os amigos de Jó fizeram a Jó enquanto pai, e as acusações que fizeram com relação aos filhos, dizendo que os filhos haviam morrido porque haviam pecado, dizendo que Jó não havia cuidado dos filhos, isso era mentira. Porque Deus diz que ele só aceitava o sacrifício que fosse feito por Jó. Porque Jó era justo. Da mesma maneira que Deus aceitava o sacrifício que Jó fazia em relação aos filhos. Então, por isso, nós não titubeamos em dizer que os filhos de Jó não estavam em pecado quando morreram. Que eles morreram, mas estavam salvos, porque foram bem instruídos pelo seu pai e estavam santificados pelo seu pai.
porque Deus aceitava os sacrifícios de Jó, aceitava a intercessão de Jó, pela sua justiça. E aqui nós vemos que Deus só aceita o sacrifício de quem está em comunhão com Ele. É por isso que nós devemos sempre, antes de cultuar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus. Veja que Deus só manda Jó oferecer o seu sacrifício quando ele se humilha e é retirada aquela pontinha de autossuficiência, aquela imperfeição de Jó. Podemos dizer até o pecado de Jó, não cometido antes da provação, mas durante as suas queixas. Mas agora Jó, arrependido e em plena comunhão com Deus, agora ele pode interceder por outro. Nós só podemos interceder e orar, nós só podemos prestar culto a Deus, que o nosso culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus. É preciso que eu primeiro me arrependa. É por isso que quando eu chego ao templo, eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, porque senão Deus não aceita o meu sacrifício. Ele faz Bildade e Zofar, não poderiam sacrificar a Deus, porque Deus não aceitaria esse sacrifício. Ele diz, eu só aceitarei o sacrifício de Jó, porque Jó estava em comunhão com Deus. Jó tinha intimidade com Deus. Não era o caso dos seus amigos. E a quinta coisa que nós podemos aprender aqui é que Jó deveria se preocupar menos com ele e mais com o semelhante. Veja que nós dissemos que ele tinha uma pontinha de autossuficiência. Ele estava começando a achar que o mundo girava em torno dele. E a primeira providência que ele vai tomar, depois que se arrepende e se rende a Deus, é interceder pelos seus amigos. É orar pelos outros e não por si. Ele que tanto queria saber por que estava sofrendo, ele que tanto queria uma satisfação de Deus para ele vai ter que oferecer sacrifícios aos seus acusadores, àqueles falsos amigos, para que Deus os perdoasse. E aqui também nós vemos que Deus queria ver se Jó tinha mágoa ou ressentimento. Para ele orar pelos amigos, ele tinha que ter perdoado os amigos. Nunca receberemos o perdão de Deus se não perdoarmos os nossos ofensores. É o que Jesus nos ensina, lá em Mateus 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E Jesus ainda repete esse ensino lá na parábola do credor incompassivo, mostrando que ele perdeu o perdão do rei daquela dívida impagável, porque não perdoou aquele que lhe devia uma dívida perfeitamente pagável. Jó perdoou os seus amigos. Por isso se manteve o perdão que ele recebeu de Deus pelaquela pontinha de autossuficiência. E aqui nós vemos que a restauração de Jó começa de dentro para fora. Primeiro, nós temos a restauração espiritual. É retirar dessa pontinha de autossuficiência este embaraço que tinha Jó. Jó renuncia ao seu ego, abandona o seu questionamento, aceita ser aprendiz, humilha-se diante de Deus. Essa é a primeira restauração de Jó. Ele cresce espiritualmente.
Ele passa a ter maior intimidade com Deus. Antes ele só ouvia dizer de Deus, agora ele vê a Deus com os seus olhos. A segunda restauração de Jó foi a restauração física. Ainda dentro da restauração espiritual, ele perdoa seus amigos e ora por eles. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Então aqui é um pensamento nosso, que quando Jó orou pelos seus amigos, ofereceu sacrifícios e orou pelos seus amigos, a doença desapareceu. Esse é um pensamento nosso, porque o cativeiro de Jó, o sofrimento de Jó, a opressão daquela doença maligna, era o sinal mais evidente da prova de Jó. Era sua deformação física, sua doença, aquela chaga que ia da cabeça aos pés. E nós cremos, não está explícito, mas nós cremos que no momento que ele ora pelos seus amigos, ele é curado. Então a segunda restauração é a restauração física. Porque entendemos assim? Porque era preciso Deus mostrar fisicamente, externamente, que Deus havia restaurado, que Jó havia sido restaurado. E quando ele ora pelos seus amigos, entendemos que a coisa mais evidente seria o desaparecimento da doença. Aí nós temos um milagre de Deus, a cura de Jó. Que aí fica patente a restauração de Jó, o fim da prova de Jó. Então, temos aí a restauração física. E a Bíblia diz, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Então nós temos aqui, em terceiro lugar, a restauração social. Divulgou-se a notícia de que Jó, por isso que entendemos isso, Jó havia sido curado da sua doença. Divulgou-se a notícia de que ele não era mais amaldiçoado. E aí Deus toca no coração dos familiares de Jó, seus irmãos, suas irmãs, dos amigos de Jó, dos conhecidos de Jó, e todos vão visitá-lo. Então ele é recebido novamente na sociedade. Ele que era excluído da sociedade, a própria ralé da sociedade o desprezava, agora, diante da sua cura sobrenatural, eles vêm ao encontro de Jó. E Jó, então, ele é reinserido na sociedade. As pessoas comem com ele pão na sua casa. No Oriente, comer quer dizer ter comunhão. Ele volta ao ambiente social. Ele é recebido novamente na sociedade. Ele recupera o respeito, o conceito, a consideração. Aí vem a quarta restauração de Jó, que é a restauração psicológica. As pessoas vêm, comem com ele e se condoem dele e o consolam. Não é? Aquele Jó que estava sofrendo a dor do desprezo, da solidão, que estava até com síndrome do pânico, que tinha medo que as pessoas lhe matassem. Agora as pessoas, ao invés de o acusarem, como fizeram seus amigos, eles vêm para consolá-lo, animá-lo,
estimulá-lo, incentivá-lo. Ele passa a ter um ambiente psicológico favorável. Ele recebe conselhos, ele recebe consolo, ele recebe companhia. A sua esposa dele novamente se aproxima. Passam novamente a ter um romance, porque afinal de contas ele teria outros 10 filhos, e isso não foi por telepatia. Os seus servos, que antes fugiam dele ou riam dele, voltam a obedecer-lhe. Ele tem essa restauração psicológica. Depois, estas pessoas que vêm, cada um deles lhe trouxe uma peça em dinheiro, um pendente de ouro. Cada um deles lhe trouxe algum bem, porque ele tinha perdido tudo. E essas pessoas, ao consolarem, se condoerem de Jó, também lhe trazem uma ajuda financeira, uma ajuda material. E aqui nós nos lembramos do que diz Tiago, lá no capítulo 2, versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou então, o que diz João, lá na primeira carta, no capítulo 3. Quem, pois, versículo 17, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Os amigos, os familiares e os conhecidos de Jó fizeram o que deve ser feito. Quando nós nos condoemos de alguém, queremos consolar alguém, não fiquemos apenas nas palavras, no conforto espiritual, que é importante e necessário, mas também que cada um de nós possa também dar o necessário do ponto de vista material. E foi o que fizeram. E Jó não foi orgulhoso. Não, ele recebeu todos estes presentes, todas estas dádivas, todas estas ajudas, porque foi a partir daí que ele começou a construir a sua fortuna novamente. E nós nos lembramos que Deus abençoa aquele que trabalha. O trabalho foi criado por Deus e é a forma legítima para que nós possamos usufruir, desfrutar daquilo que existe no mundo. Mas Jó havia perdido tudo. Já tinha uma certa idade. Não deixou de trabalhar, porque todo este dobro que Deus lhe deu não foi ele deitado na rede. Foi através do esforço e do trabalho. Mas, para começar, ele precisava das dádivas. Ele precisava da generosidade das pessoas. Por isso, nós nunca podemos desprezar o próximo. Porque sempre tudo que temos é em razão de Deus e do próximo. Aí vem a restauração financeira. Os irmãos vejam que só agora que vem a restauração financeira. Jó muitas vezes é pregado como o homem da prosperidade. Não, porque recebeu tudo em dobro. Recebeu tudo em dobro porque se humilhou. Porque tinha uma vida de santidade. E porque era desprendido das coisas materiais. Essa restauração financeira é só a quinta restauração. Antes dela veio a espiritual, a física, a social e a psicológica. A sexta restauração foi a restauração familiar. O texto diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve 14 mil ovelhas, antes ele tinha 7 mil, agora ele teve 14 mil.
6.000 camelos, antes ele tinha 3.000. 1.000 juntas de bois, antes ele tinha 500 juntas de bois. 1.000 jumentas, antes ele tinha 500 jumentas. Agora, também teve 7 filhos e 3 filhas. Por que, irmão Carlos, ele não teve 20 filhos? Porque o homem é diferente das coisas. Tudo foi dobrado no segundo estágio, no segundo estado. Mas os filhos, ele teve 10 no primeiro e 10 no segundo. Porque o ser humano é especial. O ser humano vale mais do que as coisas. Ele teve 20 filhos, que foi o dobro do que ele tinha antes, que era 10. Mas o ser humano é especial. Por isso são 10 no primeiro estágio, 10 no segundo. Enquanto que as coisas, elas foram dobradas para nos mostrar que que o homem é valioso. Ele é menos do que Deus, ele não tem o direito de questionar a Deus, mas ele é mais do que a criação terrena. Essa é a lição que o livro de Jó nos dá desde o começo do livro. Deus é mais do que o homem, mas o homem é mais do que a criação terrena. E mais ainda, suas 3 filhas, Gemima, Késia e Queren-Apuk, eram as mais belas mulheres da terra. É a restauração familiar. E aí vem a 7ª restauração. Foi a restauração etária. Jó, depois disso, viveu Jó 140 anos. Jó teve uma vida longeva. Deus lhe deu longevidade. Há estudiosos da Bíblia que dizem que Jó tinha 70 anos quando sofreu a prova, por isso ganhou mais 70 anos. Mas nós não sabemos quanto tempo durou a prova de Jó. A Bíblia não diz quanto tempo isto durou. E há alguns que dizem que Jó viveu 140 anos depois da prova. Também não podemos dizer isso. Há discussões a respeito. Mas a verdade é que Jó teve uma vida longeva. E ele viu os filhos até a 4ª geração. E aí é o dobro. Porque qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é a que nós nos encontramos lá no Salmo 128. Quando diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o versículo 6 diz: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então a promessa de Deus àquele que teme a Deus é que seja avô. É a longevidade a ponto de ver os filhos dos filhos. Mas Jó viu até a 4ª geração. Ele foi tataravô. Dentro do dobro que Deus prometeu a ele, que Deus resolveu dar a ele. É a restauração etária. E veja bem, uma longevidade que não é só vida longa, mas vida de qualidade. Porque a Bíblia diz: então morreu Jó velho e farto de dias. Ou seja, eram dias bons. Ele não ficou numa velhice entrevado numa cama. Não. Deus lhe deu saúde, lhe deu longevidade, uma vida longa e de qualidade. Porque ele se rendeu a Deus. O sofrimento lhe foi bom. Não porque ele recebeu tudo em dobro, não. Porque eles antes ouviam falar de Deus e agora via Deus com seus próprios olhos. E aqui fica uma última reflexão. Deus dava testemunho de Jó no céu. E Jó admitia que só ouvia falar de Deus. E eu e você? Primeiro, será que Deus dá testemunho de nós no céu? E segundo, será que eu posso dizer que eu tenho mais intimidade com Deus do que Jó? Jó, que era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal, admite que só ouvia falar de Deus.
E nós que agora somos remidos pelo sangue de Cristo, e nós que temos pleno acesso ao trono da graça, como é que nós podemos ter menor intimidade do que o patriarca Jó? Como é que nós ainda insistimos em questionar o nosso sofrimento? Precisamos melhorar, e muito. Feliz 2021. Amém.